Boa tarde de novo, para quem está chegando agora. Nós estamos aqui no programa No Compasso da Graça. E na tarde dessa quarta-feira eu quero ler com vocês o texto que está escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, nos versículos de 46 a 55, que é um texto conhecido como o Cântico de Maria. E o texto começa assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Este texto, queridos, é um texto que revela a alegria de Maria, mãe de Jesus, quando ela foi visitar a sua prima Isabel. E quando ela chegou lá na casa, Maria a recebeu dizendo que ela era bem-aventurada e que bendito era o fruto do seu ventre. Reconheceu que Maria era a mãe do Salvador, que ela trazia em seu ventre, por isso que ela disse: bendito é o fruto do teu ventre. E Isabel disse que a criança que ela também estava carregando, Maria estava grávida de Isabel estava grávida de João Batista, e a criança se inquietou no ventre, reconhecendo que no ventre de Maria estava o Messias, aguardado por tantas e tantas gerações. E Maria devia ter ali, segundo os estudiosos, entre 13 e 16 anos, era uma adolescente. E mesmo tão jovem, ela se mostrou uma pessoa que tinha intimidade com as Escrituras, que estava ligada nos acontecimentos, porque durante o cântico ela salta, de palavras que exaltam ao Senhor, mas fazendo menção das Escrituras lá no Antigo Testamento, especialmente o texto que fala sobre o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel 2, Então, ela, uma jovenzinha, uma adolescente, de no máximo 16 anos, conhecia as Escrituras, e quando a palavra veio sobre ela pela boca da sua prima, da sua parente, ela recebe aquela palavra e ela exalta o Senhor, ela discerne que aquela palavra era o cumprimento da profecia. Então, queridos, esse cântico, ele nos ensina muitas coisas. Nos ensina a meditarmos na palavra e estarmos atentos às coisas que o Espírito Santo está movendo nos nossos dias, na nossa vida, no nosso tempo. E o texto também, ele nos revela 4 situações em que Maria exalta ao Senhor. Ela exalta de 4 formas, o nome do Senhor. A primeira forma é ela exaltando quem Deus é. E a gente vê isso nos versículos 46 e 47, quando ela diz: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então ela revela aqui algumas coisas. Primeiro, quando ela diz que a alma e o espírito
celebram, exaltam, se alegram, ela está dizendo que todo o seu ser, né, a completude da sua vida, ela exaltava ao Senhor. Então ela está dizendo que não só os seus sentimentos, mas a sua própria essência se alegrava, né, em Deus, o seu Salvador. E quando ela fala, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ela também está dizendo que ela aguardava a salvação, que ela sabia que a salvação só seria possível por meio do Messias. Então ela diz essas palavras, reconhecendo quem é o Senhor. Ele é o Deus, meu Salvador. E essa expressão é muito significativa, porque a própria pessoa que está gerando dentro de si o Salvador, ela não se colocou em nenhum momento numa condição de alguém que não precisava passar por salvação, pelo fato de ser aquela que estava gerando o Messias. Não, ela disse, este é o meu Salvador, ou seja, ele vem para salvar o mundo e eu estou inclusa nessa multidão que será salva por meio de Jesus. Outra forma de Maria exaltar foi reconhecendo a graça recebida, né? Ela diz, porque ela não diz porque sou especial. O que ela diz? Porque contemplou na humildade da sua serva. Isso está lá no versículo 48 e 49. E ela diz, porque Deus olhou para mim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela reconhece que foi uma graça que ela recebeu de Deus, não foi algo por mérito próprio, né? Ela não teve que fazer nenhum esforço para que a obra fosse feita por meio dela, mas foi a partir de Deus, sempre é a partir de Deus. Deus é a nossa origem. Então a origem do Salvador estava em Deus, e ela reconheceu isso, que a origem, este milagre da vida estava no próprio Deus que fez essa obra. Não foi algo que ela disse, né, porque eu sou especial. Não, ela só disse o quê? Que o Senhor contemplou na sua humildade a sua serva, aquela que estava disposta a fazer parte do plano da redenção. Outra forma que Maria exalta ao Senhor é descrevendo como Deus age, nos versículos 50 ao 53. Então ela diz que Deus é aquele que derruba os poderosos, Deus é aquele que exalta os humildes, Deus é aquele que alimenta os famintos e aquele que despede vazios os ricos. Isso não significa, queridos, de forma alguma, que Deus condena qualquer pessoa rica ou poderosa, mas isso vem para revelar um princípio que é constante nas Escrituras, que é: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Valendo lembrar que humildade, ela não está ligada à pobreza, e também a soberba, a altivez, não está ligada à riqueza, porque nós sabemos que muitos humildes não são pobres, e também sabemos que muitos soberbos não são ricos. Então é um estado da pessoa mesmo, que faz parte do caráter da pessoa. Um caráter moldado a Cristo, ele não é medido por suas posses, mas é medido pelo contritamento do coração, pelo quebrantamento do seu espírito com relação a Deus, a sua obra e a sua palavra. Então isso é um retrato do reino de Deus, né? Onde os valores do mundo são invertidos, né? E a gente entende que Jesus, ele ensina isso ao longo de toda a sua caminhada sobre essa terra, enquanto ele discipulava os seus discípulos, enquanto ele ensinava os seus seguidores. E a quarta forma de Maria exaltar ao Senhor está nos versículos 54 e 55, quando ela se lembra da fidelidade de Deus. Então ela termina olhando para a história de Israel.
Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão. Ou seja, o nascimento de Jesus não é um plano improvisado. É o cumprimento de séculos de promessa. Não foi um acontecimento solto, não foi algo assim que Deus resolveu na última hora, deixa eu pegar essa menina aqui, transformá-la na mãe do Salvador. Não, isso já vinha sendo transferido como ensinamento, como informação, como história da promessa de Deus feita ao povo de Israel desde Abraão, se cumprindo agora em Jesus. Então Maria enxerga que ela faz parte de algo que é muito maior do que a sua própria vida. Então, durante o seu cântico, você não vai ver Maria exaltando a si mesma, você não vai ver Maria dizendo que ela foi escolhida por algum merecimento, que Deus olhou para ela porque ela era bonitinha, ou porque ela era devota, ou porque ela ia em todos os cultos, ou porque ela dava esmolas. Não, Deus escolheu uma mulher, uma menina, para trazer ao mundo o cumprimento da palavra, que dizia que Jesus viria nascido de mulher. Era o verbo se fazendo carne, a palavra se manifestando, a promessa se cumprindo exatamente como ela foi proferida lá no livro de Gênesis. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e pagar a dívida que era contra nós. E Jesus fez isso quando ele foi à cruz, livremente, não foi forçado, ele se entregou. Ele dizia, que ninguém tomava a sua vida, porque ele a dava voluntariamente. E aí, queridos, esse texto todo nos traz a uma reflexão. Aliás, há várias reflexões, mas o que eu quero refletir com vocês nessa hora é que se Maria, uma menina, uma adolescente, que se vê chamada para gerar uma vida no seu ventre, no auge da sua adolescência, de uma forma completamente fora das convenções, fora dos padrões, uma menina temente a Deus, porque a gente vê que ela citava as escrituras, era alguém que conhecia as escrituras, conhecia a história, conhecia aquilo que já tinha sido liberada da parte de Deus como palavra para o seu povo. Se ela, naquele momento em que ela vê a palavra sendo retificada pela sua prima, dizendo que ela era bem-aventurada, que bendito era o fruto do seu ventre, se em toda essa circunstância nós vemos uma menina exaltando ao Senhor por quem Ele é, pelos seus feitos, pela sua fidelidade, o que é que tem nos impedido de reconhecer o Senhor em todas as coisas, de reconhecer o Senhor como nosso Salvador, de exaltar ao Senhor por todas as coisas que nós temos vivido, porque nada foge do controle do Senhor. Ele é o autor da nossa vida. E todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós sabemos que vamos entrar por um lugar ruim, porque a nossa vida, ela precisa ser dirigida pelo Senhor. Então, quando nós tiramos o Senhor da nossa vida e tentamos resolver do nosso jeito, as coisas não funcionam. Mas quando nós estamos alinhados com Ele, tudo o que acontece é para o nosso bem. Então nós precisamos render graças ao Senhor por todas as coisas que Ele faz. É lógico que quando alguma coisa sai do trilho, porque nós agimos pela nossa mente, nós não vamos dar graças a Deus por isso, porque não foi Ele quem fez. Fomos nós por meio do nosso livre-arbítrio. Mas nós temos livre-arbítrio também para escolher fazer as coisas conforme a instrução do Senhor.
Então, queridos, a minha palavra para você nesta tarde é que você se envolva com a palavra, que você se envolva com aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, para que você fique com o seu espírito ligado com o espírito dele, para que quando ele vier operar, para que quando uma palavra, uma promessa se cumprir na sua vida, você celebre ao Senhor, você exalte ao Senhor, porque você vai viver o cumprimento da promessa. Então, celebre, exalte ao Senhor. Motivos não vão nos faltar, mas em todo tempo esteja atento com aquilo que Deus está fazendo, porque Ele quer fazer da sua vida uma vida de celebração, uma vida de exaltação, porque Ele caminha contigo e Ele te leva aos lugares que Ele mesmo determinou que você estivesse. Então, nessa tarde, esta é a minha palavra para você, com base na palavra de Deus. E eu libero isto sobre a sua vida, que você seja alguém que exalta o nome do Senhor, o nosso Salvador. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha uma tarde maravilhosa, busque a palavra de Deus, busque um envolvimento com o Espírito Santo e você vai viver em exaltação ao nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida.